Nossa 10ª aula da unidade 1 do nosso curso de empreendedorismo. Então, na aula anterior, a gente estava falando sobre alguns aspectos, né, que diferenciam um empreendedor bem-sucedido. Comentamos a importância da criatividade, e todos nós somos criativos, mas é como se cada um de nós tivéssemos dons específicos, né? Então tem aquelas pessoas que têm essa veia empreendedora, tem outras pessoas que são mais propensas, né, a ser funcionários de empresas, tem pessoas que têm aquele tino para ser gerente, para conduzir as pessoas, tem pessoas que são mais próprias de serem conduzidas, tem pessoas que são mais criativas em termos de questões mais materiais, né? Outras são mais de trabalho intelectual, outras são mais ligadas à tecnologia, outros são mais artesanais. Então, nós, seres humanos, somos muito diversos em termos de habilidades e essas habilidades é que vão nos ajudar a sermos criativos. Então, nesse campo, nessa seara, é muito difícil a gente falar assim que todo empreendedor vai conseguir ser criativo, que todo empreendedor vai conseguir ter sucesso, né? É uma série de variáveis que não depende só dele, né? Por isso que o que depende dele ele tem que fazer, mas nem sempre depende dele, depende das variáveis externas, depende das pessoas que o estão cercando, né? De repente ele não é criativo, mas ele tem uma outra pessoa ali, né, que tem todo esse know-how, né, no trabalho. Imaginem que vocês fossem donos de um restaurante chique, né, um restaurante francês, e tu entende muito do negócio, tu entende muito dos gostos e preferências dos clientes, né, mas tu não tem muita habilidade na cozinha. Então o que tu faz? Tu contrata um chefe francês, né, ou um que entenda, né, da culinária que tu pretende fornecer, e aí essa pessoa vai ter que ser criativa, né? E tu, como dono, empreendedor, tu vai ter que dar tuas dicas, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que auxiliar, né? Tu vai ter que conversar com os clientes e, idealmente, se tu também conhecer sobre culinária, né? E essa alta culinária. Então, depende muito. Às vezes o empreendedor ele entende muito bem do negócio e não tão bem do produto em si. Mas aí tu tem que se cercar de pessoas que entendam, tá? Essa é uma das múltiplas situações que podem acontecer, tá, gente? Não quer dizer que sempre vai ser assim. Por isso que eu falei, há várias variáveis que vão dizer se se um empreendimento vai ter ou não sucesso. Tu pode ter uma pessoa bem preparada para o mercado, tu pode ter um excelente chefe de cozinha, por exemplo, mas de repente tu tá num local em que tem vários restaurantes do tipo, a concorrência é muito grande e os outros são melhores e tu não tem sucesso. Ou de repente tu tá numa região, numa cidade em que as pessoas culturalmente não vão nesse tipo de restaurante, ou então que é um restaurante muito caro para grande parte das pessoas. Eu estou chutando aqui porque as variáveis são inúmeras e cada caso específico é um caso, tá? Então não fiquem muito ligados a essas receitas de bolo, tá? Tenta analisar o caso específico e fazer as conjecturas necessárias, ok? Então, o desenho do modelo, a gente já falou da criatividade, né? O que é o desenho do modelo? Imagina um arquiteto, né? Ele está fazendo um modelo ali, né, da casa, um engenheiro, ali um desenho do modelo. Por que é o modelo? Porque ali não está a casa, ele está fazendo os cômodos, né, o quarto, ou ele está fazendo o desenho dos móveis, por exemplo, mas aquilo não é um móvel, não é a casa, é um desenho. Então, da mesma forma, o empreendedor ele vai fazer um desenho do modelo dele. Não é a empresa é aquela lá de tijolos, de teto, de piso, né, com máquinas real, né? Mas o desenho do modelo ainda é o momento das ideias, né?
E claro, ele vai seguir ao longo do empreendimento. O modelo do negócio e sua congruência, né, vai depender de valores, atitudes, formação, intenção, né, precisam ser coerentes, balanceados, encadeados no modelo. Então, por isso que é importante bater de novo nessa tecla que o empreendedor ele tem uma formação, que ele estude cada vez mais, mas não só de empreendedorismo, né? Não só assistir uma aula como essa ou outras aulas, ou fazer cursos de empreendedorismo, mas também fazer cursos do negócio específico dele, né? Então, procurar encontrar cursos mais direcionados também, para que ele possa aguçar essa criatividade, né, e começar a preparar a empresa para o rumo que ela deve seguir. Né? Lembrar, ter isso tudo encadeado, né, tudo planejado, e o ser humano é capaz disso, né? Basta ele ter disposição. Né? Tem uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, né, que diz que o sucesso vocês devem lembrar disso, né, é 1% inspiração e 99% transpiração. Não se sabe se foi o Albert Einstein, mas ela é atribuída a ele, o que significa que, claro que cursos, né, de empreendedorismo, que cursos direcionados ao negócio específico, que cursos de negócios, que cursos, que leituras, tudo isso é importante, né, mas é fundamental dar a cara a tapa, é fundamental botar a mão na massa, é fundamental começar a fazer, porque aí no momento que tu começar a fazer, né, que estiver rodando, né, aí tu vai começar a enxergar possíveis erros, distorções, né, ajustes que precisam ser feitos para um lado, para o outro, e aí tu vai ajustando esse modelo no caminho que ele deve seguir. Né? Então, é a transpiração, né? É o trabalho que dá para te fazer aquilo. Tá? Então a transpiração, esse 99%, ele é tão importante quanto a inspiração. Talvez a proporção não seja 1% para 99%, né? Mas que de fato a transpiração, ou mão na massa, né? o trabalhar todo dia naquilo ali, que vai logicamente fazer a diferença. Eu me recordo, só fazendo um parênteses, que quando eu estava na graduação, né, em administração, e eu acho que isso vale para qualquer graduação, a gente está muito ali na teoria, em muitos casos, né? Não foi bem o meu caso, mas na maior parte das pessoas, elas estão ali na teoria, aprendendo a teoria, né? Faz um estágio aqui, faz uma pesquisa ali, mas está bem na teoria. E aí depois, né, que seria essa intuição, né? Aí depois que elas se formam, elas vão se lançar ao mercado de trabalho. Então o administrador vai entrar numa empresa, o engenheiro florestal vai entrar numa empresa florestal, o arquiteto vai entrar numa empresa de arquitetura, e por aí vai, né? Cada um vai seguindo a sua área, mas vão estar no mercado de trabalho para ganhar dinheiro. E aí que a pessoa começa a ver as dificuldades, ela começa a ver, olha, pois é, eu tinha que ter estudado um pouco mais sobre isso na graduação. Aí ela tem que correr atrás, ela tem que ler mais sobre aquilo. Então, no dia a dia, nessa transpiração, é que ela vai aperfeiçoando aquele conhecimento que ela tinha adquirido antes. Então, da mesma forma, o empreendedor deve fazer os cursos, deve fazer os cursos, mas é na hora que começar a botar na prática, é que ele vai começar a absorver aquele curso e vai começar a ter as suas ideias próprias. E é lógico, sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar fazendo cursos novos. Por exemplo, eu sou professor, servidor público, mas eu estou sempre estudando sobre coisas diferentes, sobre novidades, né? Então, em breve, né, eu pretendo trabalhar o ESG também num curso. Então, as novidades, elas estão aí
para que a gente aprenda sobre elas e repasse, né? Então, isso vale para todos os tipos de profissões. A energia despendida em termos de tempo alocado, a intensidade e o conhecimento para que o modelo funcione e atinja os resultados esperados. Então veja só, gente, energia despendida, né? Essa transpiração que eu falei, que eu brinquei agora há pouco, né? O tempo que tu vai dedicar àquilo, né? A energia que tu vai colocar naquilo. Então é fundamental que no momento que tu estiver estudando ou trabalhando, a tua energia tem que ser para aquilo. Tu tem que fazer o melhor possível ali. A hora que tu tiver, né, com a família, a hora que tu tiver no lazer, use a tua energia para aquilo, tá? E assim tem que ser na nossa vida. Então, por que tem que despender energia nesse momento? Porque tu quer que o modelo funcione. Tu quer que os clientes sejam bem atendidos, tu quer que o produto esteja nas melhores condições para o cliente, né? Se for um alimento, por exemplo, tipo a cafeteria, né? Da minha amiga, então ela quer que o café esteja saboroso, ela quer que tenha lanches, ela quer que tenha limpeza nas mesas, né, no ambiente, ela quer que tenha um atendimento cortês para os clientes. Aí a outra lá, que tem uma loja de roupas, ela quer que as roupas transformem a vida das pessoas, que as pessoas se sintam felizes vestindo aquela roupa, que elas vejam que o custo-benefício vale a pena para aquele tipo de produto que estão levando, que elas se sintam felizes com o atendimento e cogitem a possibilidade de voltar. Então, assim é cada empreendimento, ok? Então, a liderança do processo, juntamente com os demais, catalisa a ideia e guia os envolvidos, dando direção e significado às ações. Então, o empreendedor é o cabeça do negócio, né? Ele pode delegar e deve delegar tarefas, né, dependendo da área, mas ele é o líder de tudo isso. Por isso que às vezes é bem complicado quando uma empresa pequena perde o empreendedor, né? A gente tem, por exemplo, falando aí da época da pandemia, né, anos 2020, 2021, a gente teve vários empreendedores, né, que faleceram por conta da doença, da pandemia, ou então que tiveram sequelas, né, e tiveram que deixar à frente de seus empreendimentos, e é um desafio muito grande para o empreendimento seguir a vida sem aquele empreendedor, porque, como a gente viu em um slide anterior, meio que o empreendedor e o empreendimento, em muitos casos, eles se mesclam, né? Praticamente o empreendimento é a cara do empreendedor. Então, se tu perde, seja temporariamente ou permanentemente, o empreendedor, se torna um desafio muito grande que alguém assuma esse papel de liderança, né? Por isso que muitas empresas, principalmente familiares, os fundadores, né, eles vão preparando os filhos ou preparando os sucessores, porque eles sabem que não são eternos. Em algum momento, né, eles vão ter que afastar, seja por conta da idade, seja por conta, né, do falecimento, por exemplo, ou com algum problema de saúde, e aí ele vai ter, né, os sucessores ali para dar sequência naquele empreendimento. Então é algo que tem que ser meio complicado, né, de se pensar numa situação assim, mas para pensar na perenidade dos negócios é importante. O relacionamento harmônico, né, das variáveis, das integrações, articulações, comunicações, relações interpessoais que assegura o equilíbrio do modelo. Então, como eu falei, né, fogueira de vaidades entre funcionários ou gerentes, né, comunicações que sejam eficientes, as pessoas saibam realmente o que tem que ser feito, né, e que não tenham dúvidas. Dizem que, não sei se é verdade, mas dizem que Napoleão, quando dava uma ordem para os seus soldados, né, para os generais, né, perdão, ele pedia para que os generais repetissem aquela ordem para ele,
para que ele pudesse conferir se realmente eles entenderam o que ele queria dizer. Então eles falaram, por exemplo, né, eu estou chutando aqui, vocês vão caminhar pela esquerda e depois vão virar à direita. Essa é a ordem. Então o general tinha que repetir, né, a mesma sequência, aí o Napoleão entendia que ele compreendeu a ordem dada. Então é preciso ter essa comunicação. Nota-se que somente traços de personalidade, boas ideias, são insuficientes para o sucesso, né? Não basta ter boas ideias. Aliás, dizem que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, não basta ter boas ideias. É preciso que elas sejam passadas desse campo de ideias para o mundo material, né? Elas precisam ser viáveis na prática. Porquanto há que se segmentar todos os ingredientes num todo coeso, encadeado, harmônico, né? Então é preciso que isso realmente se torne viável. Espírito empreendedor genuíno, né? Ser empreendedor ou estar empreendedor, né? Então, o empreendedor raiz, digamos assim, é aquele que se considera que é empreendedor, né? O ser empreendedor é algo mais definitivo. O estar empreendedor nos dá a impressão de ser algo temporário. Olha, eu estou quebrando galho aqui de ser empreendedor, mas a hora que surgir uma oportunidade, eu vou fazer outra coisa, eu vou arrumar outro emprego, né? Então, aí a pessoa não está tendo aquele foco que precisava ter. Há conhecimento e consciência de todas as características, né? Então há conhecimento e consciência de todas as dificuldades naquele empreendimento. Eu conheço bem o produto ou serviço que eu quero oferecer, que eu estou oferecendo, ou eu preciso de treinamento, ou eu preciso treinar os meus funcionários, né? Há pontos fracos que precisam ser melhorados e com certeza, pessoal, há pontos fracos que precisam ser melhorados. E isso não é só para o empreendedor, é para qualquer um de nós, né? Então, por exemplo, eu estou montando essas videoaulas, com certeza, essa minha videoaula, né, que deve ser de número 340 por aí, com certeza está bem melhor do que a primeira que eu fiz, lá para o curso de consumo consciente. Mas sempre pode ser melhorado, sempre tem coisas a melhorar, posturas a melhorar, conhecimento que vai sempre mudando, né, muita informação vai sempre mudando, tem que atualizar e tem que repassar a atualização. Então, o empreendimento é a mesma coisa, tem pontos que podem ser melhorados, né, pontos fracos, por isso que é interessante também as pesquisas de satisfação, né, com o cliente, para que consiga, né, ver se ele consegue nos dar uma dica de onde a gente tem que ser melhor do que fazemos hoje. Então sempre tem pontos a serem melhorados e principalmente no empreendimento que a gente tem que lembrar que o mercado é uma arena inconstante, né, imutável, aliás que muda sempre, né, que está sempre em contínua mudança, né? Então, um ambiente em que está em contínua mudança é um ambiente que sempre surge coisas novas. Se surgem coisas novas, o que tu sabe hoje, amanhã pode ser diferente. Então, se hoje é um ponto forte, né, lembrem lá do caso das máquinas antigas, máquinas fotográficas antigas, né? Então, ser uma empresa de máquina fotográfica que tu tinha tecnologia para revelar os filmes, era um ponto forte até um determinado momento. Na hora que mudou essa tecnologia, aquilo que era um ponto forte para essas empresas passou a ser um ponto fraco. E se elas não migraram para nova tecnologia de máquinas digitais, né? E hoje a gente pega, por exemplo, um celular, tu vai ter câmeras tão boas como as máquinas digitais, tu vai ficar para trás. Então, o que é no momento um ponto forte
pode se tornar um ponto fraco, né? Tudo é questão de tempo para isso. Por isso a gente tem que estar sempre cuidando e melhorando o que for possível, né? O que for possível e o que for, de preferência, impossível também, né? Correr atrás e saber que precisa fazer isso. A consciência dos custos em relação aos possíveis benefícios, aí a gente vai estar falando não só dos produtos e serviços, né? Custo de produto e serviço em relação aos benefícios, aos ganhos que vai ter, mas também aos custos individuais do empreendedor, né? O tempo que ele está gastando com aquilo. A preparação pessoal para o empreendimento, então acho que isso a gente já conversou bastante, né? É preciso ter essa preparação, não só a nível de cursos genéricos, mas específicos sobre aquele empreendimento, mas também uma preparação psicológica, né, emocional, com a família, né, com as pessoas que tu conheça. Ok? Bom, então, com esse último slide, a gente encerra essa aula 10, que a gente falou sobre o que diferencia, né, um empreendedor bem-sucedido. Eu quero deixar claro aqui que não há receita de bolo, olha, vai ser assim, tem sucesso, assim não tem sucesso. Não é assim que funciona, tá? As variáveis são enormes, o mercado está sempre em mudanças, as empresas estão sempre em mudanças, as pessoas estão sendo em mudanças, os produtos estão, né? Então hoje com a onda, né, dos produtos sustentáveis, as empresas são chamadas à responsabilidade ambiental, né? Então o que era verdade antes agora já não é, né? Então todas essas mudanças precisam estar no radar do empreendedor, das empresas, ok? Bom, então as nossas redes sociais, nosso site, nosso canal do YouTube, os livros, né, os nossos cursos, e eu aguardo vocês até a próxima aula.